Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira e é o seguinte, hein? Semana sem muito dado específico, né? Sem muito dado econômico. Lá nos Estados Unidos ainda está em shutdown, então o único dado que deve sair é o CPI no fim da semana, aí na sexta-feira, que é o dado de inflação lá e deve ficar mais ou menos por onde está. E por aqui tem o IPCA 15, que sai na sexta-feira também e deve vir aí mais ou menos em linha com o mês anterior, 0,48, que foi a marcação do mês anterior, e 5,32 no ano contra ano, né? Mas assim, nada disso muda muito o panorama, o pessoal olhando muito para risco fiscal no Brasil e no exterior para a história de Estados Unidos e China, que devem se encontrar aí, o Trump e o Xi Jinping, no final deste mês, agora comecinho de novembro, final desse mês, e o Lula e o Trump também devem se encontrar aí em outubro, agora no finalzinho de outubro também, pelo menos rapidamente aí em um evento na Ásia. E, aliás, depois o Trump então se encontra com o Xi Jinping. O governo, né, avançou, né, com a conversa com o Marco Rubio, obviamente, porque estava na estaca zero, então você deu um passo para frente, mas não tem nada de concreto ainda de nenhum lado, né? Tem uma expectativa de que o Trump baixe as tarifas contra o café para o mundo todo, e isso acaba beneficiando o Brasil. O Brasil aparentemente tem 30% do mercado de café lá nos Estados Unidos, mas tem muito mais coisa ainda que a gente precisa discutir e ainda não está andando. Enquanto isso, o presidente Lula já está aí em campanha, né, como a gente fala, já está, embora, já vou reforçar para vocês, embora eu não acredite que ele vai ser o candidato, mas está em campanha pelo Brasil já. Hoje lança o programa Reforma Casa Brasil, né, numa solenidade lá no Palácio do Planalto no meio da tarde, 15h30, então deve falar mais um pouquinho de bravatas, aquelas coisas todas. No fim de semana, no sábado, ele anunciou investimentos aí para cursinho e falou do pé de meia, falou que a Faria Lima não gosta do pé de meia, que os banqueiros reclamam, que os ricos, né, do Brasil não gostam, porque vai gastar 13 bi com os pobres. É tudo balela, a gente sabe disso, mas faz parte da conversa eleitoral, né? E aí acredita quem quiser, e cada um com a sua cabeça, né? No fim das contas, é um programa social que ajuda a carregar votos para o presidente Lula, obviamente, né? Afinal de contas, você está distribuindo dinheiro para as pessoas, é o que antigamente se conhecia como compra de votos, mas agora você pode fazer isso via governo. Ah, mas o Lula faz isso, o Bolsonaro também fez, e todo mundo que vier, enquanto existirem esses programas desse jeito que são feitos hoje, vai fazer. Porque todo político quer ser reeleito. Se não for reeleito, quer eleger um coleguinha, um amigo, um filho, né, alguém que possa manter algumas regalias para ele e manter algum poder para ele. Então, é basicamente isso. O Reforma Casa Brasil é aquela coisa que eu já falei para vocês, tem uma liberação aí de parte do compulsório da poupança, uma linha de 30 bilhões de reais para família, para as famílias aí com renda de 9.600 de até 9.600 reais e 40 bilhões para quem tem renda superior. Então são 70 bilhões que você vai irrigar a economia e obviamente isso causa algum incômodo aí para quem está olhando para juros e para quem está olhando para a inflação, porque lá na frente isso vai custar alguma coisa, né? Não à toa, a curva de juros futura na sexta-feira chegou a dar uma empinadinha novamente, né? E com o juro longo para cima, né? O juro longo mais alto que o juro baixo quer dizer, né? Nesse caso específico nosso aqui, esse movimento, né? Essa inclinação da curva implica aí algum receio com as contas do Brasil, né?
E, por falar em contas, a área técnica do TCU emitiu um parecer na sexta-feira, recomendando aí que os ministros da Corte mantenham a decisão de obrigar o governo de mirar o centro da meta fiscal e não o limite inferior, né? Como foi acordado aí com Benjamin Zimmer, que deu uma liminar suspendendo essa decisão até a votação do mérito pelos outros ministros. A área técnica olhou para isso tudo de novo e falou: olha, legal, muito bem, etc e tal, mas o fato é que se isso continuar, se a gente ficar mirando para o limite inferior da meta, a nossa dívida pública vai chegar a quase 90% do PIB em 2035 contra 87% do PIB se a gente mirar no centro da meta, né? O que que isso quer dizer, né? Em números, em dinheiros, né? Como diz um amigo meu. Olha, essa diferença aí é 322 bilhões de reais, segundo o TCU, que a gente vai estar mais endividado, né? Então, por isso o TCU defende que a decisão seja pela manutenção da obrigação do governo perseguir o centro da meta fiscal. Bom, isso já posso adiantar aqui para vocês, não vai acontecer, o TCU não vai fazer isso, vai manter a decisão de que está tudo bem, até porque lá no Congresso, o Congresso disse que estava tudo bem, né? O TCU é um órgão ligado ao Congresso e, assim, se houver alguma coerência, né, entre a Casa das Leis, a Casa de Leis e o TCU, essa coerência vai indicar que o TCU tem que deixar o governo levar como quiser essa história aí, porque ele tem essa margem de manobra. Lembrando que houve uma tentativa de colocar como é que a gente fala, de detalhar isso na LDO, mas o Congresso tirou, colocou, né, um pedaço do Congresso colocou, mas a maioria do Congresso retirou esse item que exigia aí que o governo ficasse mirando no centro da meta, né? Essa semana também começam os resultados aqui no Brasil, né? Temporada de resultados. A gente tem basicamente, vou até olhar aqui, a gente tem basicamente nessa primeira semana, a gente tem WEG no dia 22, então quarta-feira, e Uzi Minas na sexta-feira, tá? Nada mais muito relevante que vai acontecer no que diz respeito a resultados no Brasil. Nos Estados Unidos tem Netflix e Tesla, basicamente as maiores aí da semana. E eu tinha falado que essa semana era a semana mais importante, mas não é. Eu estava revendo os números. 43,2% da capitalização do S&P 500, mais ou menos, né? Então mais de 40% é na semana que vem, no dia 27, quando sai Google, Apple, Amazon, Meta e Microsoft, na segunda-feira que vem, portanto, tá? Então, que é quando o mercado deve se mexer bastante. Na sexta-feira, como o Trump voltou atrás das tarifas para a China, os mercados americanos acabaram fechando em alta, aí 0,53% de alta para o S&P 500, 0,65% de alta para o nosso querido Nasdaq. O Ibovespa também aproveitou o bom humor externo e subiu aí 0,84 na sexta-feira. As principais altas: Raízen 9,41% de alta, Prio 3, 5,61, VEG 4,48, Vivara 3,38 e Cosan 2,98. Essa história da Raizen aqui é bom ver, tem gente falando aí que Raizen está próximo de um short squeeze, né? Tem muita gente vendida no papel e conforme ele vai subindo, as pessoas vão ter que desfazer essa posição, o que pode trazer Raizen aí para mais altas, né? Na sexta-feira parece que já teve um pouco de pressão aí, com alta de 9,41, uma alta do Ibovespa na sexta-feira. Na ponta oposta, na sexta-feira, as principais quedas: Klabin, que caiu 2,04, TOTUS 1,71 de queda, Natura 1,21 de queda, Pão de Açúcar 0,80 no vermelho e Braskem 0,63 no vermelho. Agora pela manhã, o petróleo em queda, continua aquela pressão para a Petrobras cortar o preço da gasolina, em queda, custando US$ 60 e 84 centavos o barril do tipo Brent, queda de 0,80. O minério de ferro praticamente estável em 0,02
e o ouro em alta de 0,30 a 4.263 pontos. Lembrando que o ouro chegou a bater aqui o pico em 4.327, agora voltou bastante aqui, bastante. Voltou alguma coisa a 4.263. Tem gente anunciando que é o fim da escalada do ouro, blá blá blá, porque o ouro já vale mais que, já teve mais valorização que a Berkshire Hathaway do nosso querido, como é que é o nome dele, rapaz? Do Warren Buffett. E também já ultrapassou aí o S&P 500, né? Desde que foi lançado ali o Gold, o ETF de ouro, já ultrapassou o S&P 500, então isso quer dizer que está na hora de vender. Não acredito que seja isso. Estava até lendo um negócio no fim de semana, eu acho que era o CIO da Morgan Stanley ou do JP Morgan, falando que a carteira típica americana, que era aquele 60-40, né? 60% em ações, 40% em bonds, pode até mudar para ser 60-20-20, 20% em bonds, 20% em ouro, porque o pessoal está se mandando dos bonds norte-americanos, né? Então, a gente ainda tem um pouco para ver aí nesse cenário do ouro, mas já subiu bastante, isso aí tá claro para todo mundo, né? O ouro neste ano, só nesse ano, acumula aí 62,48% de alta. O Bitcoin se recupera um pouquinho no dia de hoje, 1,95 a 110 mil dólares, 110.801 dólares no ano. O Bitcoin sobe 18,74. Eu não falei quanto que sobe o Ibovespa no ano, mas o Ibovespa está aí com 19,22% de alta acumulada nesse ano. Beleza? A gente se vê amanhã na nossa live no Esquina Sucupira, edição da manhã no YouTube, pontualmente por volta das 7h30. Beleza? Bons negócios a todos nessa segunda-feira. Boa semana para todos e a gente se vê amanhã. Até lá. Força Sucupira! Acorda, Sucupira!